De alçapões assustadores a quedas de 150 metros, esses brinquedos eram tão insanos que alguns foram proibidos. Você teria coragem de andar nesses toboáguas? À primeira vista, o Verrückt parecia saído de um filme de ficção científica. Era mais alto que a Estátua da Liberdade, estendendo-se por 51 metros em direção ao céu no Parque Aquático Schlitterbahn, em Kansas City. Não era um toboágua comum, era comercializado como o mais alto do mundo. Um monstro em queda livre que jogava os visitantes quase em linha reta, a velocidades de 113 km por hora. Só de olhar, dava até vontade de vomitar. Os projetistas não se contiveram. O toboágua apresentava um mergulho quase vertical, seguido por uma enorme subida que jogava os botes de volta no ar antes de uma descida final. Não era apenas rápido, parecia selvagem, descontrolado, como algo que não deveria existir fora de um sonho. O que tornava o Verrückt ainda mais intenso era a maneira como as pessoas o usavam. Elas não desciam sozinhas, elas desciam em um bote para 3 pessoas, bem presas, segurando-se com todas as suas forças, enquanto a gravidade assumia o controle. Aquela segunda queda foi o verdadeiro impacto. Depois da queda de tirar o fôlego, quando você pensou que tudo tinha acabado, o bote subiu novamente como uma montanha-russa e mergulhou novamente. Ele foi projetado para imitar o tempo de voo que você sentiria em uma montanha-russa, mas na água, em alta velocidade, com apenas um segundo para pensar. Verrückt significa insano em alemão, e honestamente, esse nome se encaixava perfeitamente. O toboágua desafiava os limites da engenharia e da tolerância humana. Até mesmo as escadas que levavam até ele pareciam intermináveis. A subida levava os passageiros a 264 degraus para chegar ao topo, o que aumentava a expectativa a níveis vertiginosos. Dava para ver o parque inteiro, até mesmo o horizonte da cidade, de lá de cima. Algumas pessoas reconsideraram logo na beirada, e honestamente, ninguém as culparia. Eventualmente, o toboágua foi fechado e desmontado. Era uma estrutura única que desafiava o que um brinquedo aquático poderia ser, mas no final provou ser extremo demais para durar. Antes mesmo de Verrückt existir, o insano detinha o recorde de toboágua mais alto do planeta. Construído no Beach Park, em Fortaleza, essa fera altíssima tinha 41 metros de altura. Essa é a altura de um prédio de 14 andares. E não era apenas alto, era brutalmente íngreme. Os participantes eram colocados de costas, com os pés cruzados e os braços entrelaçados, e então lançados em queda livre que durava apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Não havia botes, nem curvas, nem voltas. Apenas uma queda pura, direto para baixo. O insano atingiu velocidades de até 105 km por hora antes de cair em uma piscina estreita abaixo. A descida foi tão rápida que muitas pessoas mal se lembraram depois. Você piscava e já estava na metade. Do topo, a vista se estendia sobre o Atlântico, o que de alguma forma a tornava ainda mais irreal. Um passo além da borda e você estava comprometido. Ao contrário de outros toboáguas que facilitavam o movimento, o insano não dava tempo para se ajustar. A gravidade assumiu o controle imediatamente. Era cru e simples, e era isso que o tornava aterrorizante. Não havia truque, nem torção, apenas uma rampa vertical, construída puramente para a velocidade. Com o tempo, o insano se tornou uma lenda entre os caçadores de emoções. Mesmo agora, atrai pessoas do mundo todo que querem testar seus nervos. Ele ainda está de pé, ainda operando, ainda desafiando qualquer um a dar o mergulho. Em Cedar Point, Ohio, o Top Thrill Dragster não era apenas uma montanha-russa. Era um estilingue para o céu. Ele lançava os passageiros de 0 a 193 km por hora em menos de 4 segundos, direto para uma subida vertical de 128 metros. Então, bem no topo, o trem girava e descia de volta pela mesma torre, em uma espiral vertical. O passeio inteiro durou menos de 20 segundos, mas cada segundo contou. Não foi um passeio com aceleração lenta. Não havia subida suave, nem aviso. No momento em que o sinal ficou verde, o trem disparou para a frente como um carro de corrida de arrancada. Os passageiros ficaram presos aos assentos, com os olhos lacrimejando devido à força. Não era apenas rápido, era implacável. Quando o trem chegava ao topo, às vezes não conseguia passar e rolava de volta para o trilho de lançamento, aumentando a imprevisibilidade. A velocidade e a altura a tornaram uma das montanhas russas mais radicais já construídas. Mas ao longo dos anos, enfrentou desafios mecânicos, tempo de inatividade e, eventualmente, uma grande reformulação. A estrutura era simplesmente agressiva demais. Em 2021, foi fechada para ser reimaginada e, em 2024, retornou em uma nova forma como Top Thrill 2, com um lançamento para trás adicionado. Ainda enorme, ainda rápido, mas diferente. O Dragster original teve uma corrida curta, mas inesquecível. Foi pura adrenalina desde o primeiro segundo e, para muitos fãs de montanhas russas, definiu uma era de ultrapassar limites. O Perilous Plunge já dominou o horizonte da Knott's Berry Farm, na Califórnia, com uma queda de 35 metros em um ângulo mais acentuado do que a maioria das montanhas russas. Era o toboágua mais íngreme do mundo quando foi inaugurado. Os barcos eram enormes, acomodando vários passageiros lado a lado. E a queda terminava em um enorme respingo que encharcava todos à vista, passageiros e espectadores.
Não era um toboágua comum, parecia mais cair de um penhasco em um barco. O brinquedo subia lentamente, subindo uma colina alta com vista para todo o parque, e então parava brevemente no topo. Não havia como voltar atrás. O mergulho foi abrupto e repentino, criando um momento de revirar o estômago por falta de peso, antes de se chocar contra a piscina abaixo com uma onda enorme. Parecia simples. Uma queda reta, um mergulho, pronto. Mas a intensidade não era brincadeira. Apesar de ser um favorito dos fãs, o Perilous Plunge tinha problemas. As restrições foram redesenhadas posteriormente, mas a natureza agressiva do brinquedo dificultava sua continuidade. Ele fechou em 2012 e foi completamente removido. Em seu lugar hoje está uma montanha-russa familiar mais tranquila. Ainda assim, o Perilous Plunge deixou sua marca como um dos brinquedos mais ousados e molhados já construídos, curto, radical e inesquecível. Quando a Smiler estreou em Alton Towers, ganhou as manchetes por um motivo incrível. 14 voltas em um único brinquedo. Nenhuma outra montanha-russa no planeta fazia os passageiros girarem tantas vezes. Visualmente parecia um emaranhado de metal, um labirinto de trilhos que se enrolava em todas as direções. Era hipnótica e intensa. Cada inversão era programada para acontecer no momento em que o passageiro se recuperava da última. Não era uma emoção leve. O Smiler foi construído para sobrecarregar os sentidos. Luzes estroboscópicas brilhantes, efeitos sonoros estrondosos e quedas inesperadas faziam parte da personalidade do brinquedo. A própria fila serpenteava sob e ao redor dos trilhos. Então, a todo momento, você via os trens serpenteando acima da sua cabeça, aumentando a tensão antes mesmo de se sentar. Com o tempo, o brinquedo ganhou a reputação de ser um pouco exagerado. Problemas operacionais e técnicos levaram a longos fechamentos. Após um incidente grave, os trilhos foram inspecionados e reformados. Desde então, ele continua funcionando, mas com atenção redobrada à segurança. Ainda assim, o Smiler é diferente de tudo. Ele entrega o caos em rajadas controladas, projetadas para confundir seu cérebro e excitar seu corpo. Para quem anseia por desorientação, este é o teste definitivo. Escondido em Wisconsin Dells, há um toboágua que desafia a lógica. O Scorpion's Tail não parece grande coisa de longe, apenas uma torre alta com um tubo fino. Mas este não é um toboágua comum, é o primeiro toboágua com looping quase vertical dos Estados Unidos e proporciona uma das experiências mais rápidas e estranhas que você pode ter em um brinquedo aquático. Você entra em uma cápsula de vidro, o chão se abre sob seus pés e você cai direto antes de entrar em um looping de cabeça para baixo. Leva apenas 5 a 7 segundos para completar a coisa toda. Mas nesses segundos, a gravidade, a água e as forças G puxam você de uma só vez. Não há tempo para se preparar. A porta da armadilha se abre com um estrondo e, de repente, você está caindo a 15 metros por segundo. Seu corpo pressiona contra o escorregador, enquanto o looping o joga para cima e para baixo novamente. É curto, mas intenso o suficiente para parecer que dura 1 minuto. Esse tipo de toboágua em looping é raro por um motivo. É difícil de projetar e ainda mais complicado de usar. Os passageiros devem estar perfeitamente posicionados e com o peso equilibrado para que funcione com segurança. No entanto, o Scorpion's Tail ainda desenha linhas longas. Ele não desafia os passageiros apenas fisicamente, ele mexe com seus instintos. Você sente como se estivesse fazendo algo impossível. E para muitos, essa é a emoção. Batwing Space Shot, no Warner Bros. Movie World, não é para os fracos. Ele lança os visitantes a quase 61 metros de altura, em apenas alguns segundos, usando ar comprimido, e em seguida, pausa no topo antes de lançá-los de volta à Terra. Acaba em instantes, mas o que ele entrega é pura força. Você não plana no céu, você é lançado para cima como um foguete. Ao contrário da maioria dos brinquedos de queda livre que te elevam lentamente e criam tensão, Batwing inverte essa fórmula. Começa com uma explosão de velocidade. A força G atinge seu peito, levantando-o do assento antes que a gravidade o puxe de volta para baixo. A vista do pico é incrível. Oceano de um lado, montanhas do outro. Mas você não tem tempo para admirá-la. Antes que seu cérebro se acostume, a queda o atinge e seu estômago se revira. A combinação de velocidade, pressão e tempo de voo faz deste um dos brinquedos de torre mais radicais da Austrália. Ao longo dos anos, é conhecido por surpreender os passageiros com sua potência, especialmente aqueles que esperavam uma experiência mais lenta. É um caos controlado, reunido em um lançamento vertical. E é exatamente por isso que ainda atrai multidões hoje em dia. Para os caçadores de emoções em busca de pura adrenalina, o Batwing a entrega direto no peito. O L2 em Wörgl, Áustria, não é apenas um toboágua. É um desafio de alçapão com 2 loops que mexe com seus sentidos desde o primeiro instante. Você entra em uma cápsula vertical, braços cruzados e pés prontos. Não há contagem regressiva, nem empurrãozinho. De repente, o chão desaparece e você entra em queda livre, em um túnel sinuoso de loucura. O que diferencia o L2 é sua intensidade. Ele não te deixa cair, ele te faz girar 2 vezes. Os loops não são ilusões de ótica ou curvas. São inversões circulares completas. Um design raro para toboáguas de corpo. Conforme o usuário mergulha, a gravidade aumenta rapidamente.
O impulso o lança através dos loops, às vezes tão rápido que sobrecarrega os sentidos. Alguns descreveram a adrenalina como tão desorientadora que perdem a noção de onde estão, qual caminho é para cima ou para baixo, ou quando o toboágua vai terminar. O tempo é tudo. Os usuários devem atender a requisitos específicos de peso e altura para que o L2 funcione corretamente. E mesmo assim, a experiência está bem no limite do que o corpo humano pode suportar em um ambiente de parque aquático. É emocionante, único e completamente inesquecível. O L2 é um daqueles toboáguas que as pessoas viajam por países para experimentar. E uma vez, geralmente, é o suficiente. A King da Ka não é apenas alta, é imponente. Com impressionantes 139 metros de altura, é a montanha-russa mais alta do planeta. Localizada no Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey, esta atração não é fácil de usar. Ela catapulta os visitantes de 0 a 206 km por hora em apenas 3,5 segundos, usando um sistema de lançamento hidráulico que mais parece um propulsor de foguete do que qualquer coisa que você esperaria de um parque de diversões. O trem ruge pelo trilho de lançamento, jogando você de volta ao seu assento com tanta força que você mal tem tempo de processar o que está acontecendo antes de estar na metade do caminho em uma ponta de aço apontando diretamente para as nuvens. No topo, há uma rápida reviravolta, literalmente. O trem faz um saca-rolhas a 139 metros no ar, dando aos passageiros um breve segundo para sentir o vento no cume antes de deixá-los cair verticalmente de volta ao chão. Não é um passeio que você entra com facilidade. É um que te agarra pela barriga, te joga para o céu e te joga de volta para baixo. Em alguns passeios, o trem não chega ao topo e rola para trás. Um evento raro, mas que adiciona outra camada de imprevisibilidade. King da Ka não dura muito, mal 30 segundos do lançamento à frenagem, mas o que lhe falta em tempo compensa em velocidade e escala brutas. É mais um soco do que um passeio. Para os amantes de montanhas russas, é um passeio obrigatório. Para outros, é algo para admirar da segurança do chão. De qualquer forma, você não vai esquecer. O Skycalibur parecia algo do futuro, ou um desafio que de alguma forma se tornou realidade. Era um protótipo de brinquedo desenvolvido em Nevada, com um objetivo principal: ser o primeiro toboágua, com um loop vertical completo feito de aço. Mas não se tratava apenas do loop. Os participantes eram envoltos em cápsulas de metal semelhantes a balas, completamente presos, e então desciam por uma rampa íngreme e entravam no loop com todo o impulso. Nenhum brinquedo de parque aquático jamais havia se parecido com aquele. Era mais uma montanha-russa do que um toboágua. O conceito era ambicioso. O toboágua tinha 27 metros de altura, e o looping em si se estendia por 9 metros. A experiência do usuário: uma queda livre, intensas forças G, dentro de um tubo e uma inversão circular completa. Tudo isso preso dentro de uma cápsula de metal. Os usuários usavam cintos de segurança, capacetes e acolchoamento, mais como um piloto de kart do que como um visitante de um parque aquático. A ideia era mesclar a sensação dos esportes radicais com a emoção dos brinquedos aquáticos. Embora o protótipo tenha sido construído e até testado, ele nunca chegou aos parques comerciais. Havia muitos desafios técnicos para superar. As forças eram intensas, os sistemas de segurança complexos, e o brinquedo em si exigia mais espaço e funcionários do que a maioria dos parques poderia oferecer. Mesmo assim, o Skycalibur virou manchete e gerou debate sobre os limites do que os brinquedos aquáticos podem fazer. O brinquedo foi arquivado, mas seu legado permanece como uma das tentativas mais bizarras e ousadas da história dos brinquedos radicais, uma mistura perfeita de ambição e insanidade. O Giant Inverted Boomerang é o tipo de montanha-russa que parece agressiva mesmo quando está parada, elevando-se sobre a maioria dos parques em que foi construído. Este brinquedo possui duas torres verticais, uma em cada extremidade, com uma pista sinuosa entre elas. Os passageiros são puxados para cima na primeira torre, de frente para o céu, mantidos presos por alguns segundos de suspense, e então lançados por um enorme giro de cobra e um looping vertical antes de subirem correndo para a torre oposta, de ré. E quando você recupera o fôlego, tudo se repete ao contrário. Esta montanha-russa, projetada pela Vekoma, foi instalada em vários parques importantes do mundo, incluindo o Six Flags e o Sunway Lagoon, e cada versão tem uma história. O intenso sistema estilo ônibus espacial pressionava o brinquedo, muitas vezes levando a paradas no meio do percurso ou paradas mecânicas. Alguns trens ficavam presos nas torres, deixando os visitantes pendurados bem acima do solo, esperando para serem lentamente baixados. Ela se tornou conhecida tanto por suas panes quanto por suas emoções. O brinquedo em si, quando em funcionamento, proporciona forças G insanas, especialmente durante o looping vertical e o lançamento para trás. Parece que você está sendo puxado pelo ar por um estilingue, mas a imprevisibilidade impediu que alguns parques a mantivessem por muito tempo. Hoje, apenas algumas dessas montanhas russas permanecem ativas. Para os visitantes que anseiam por intensidade e não se importam com uma reputação descontrolada, a Giant Inverted Boomerang é uma experiência imperdível. Parte passeio, parte roleta de montanha russa.
O Wedge, no Whitewater World, na Austrália, é um toboágua de alta velocidade, quase vertical, que te joga por uma porta secreta em uma rampa sinuosa e sinuosa. Começa com os participantes entrando em uma cápsula de lançamento translúcida. Uma vez selada, há uma contagem regressiva, e então o chão desaparece. O que se segue é uma queda livre de dar arrepios em um ângulo agudo, antes de você ser lançado por uma hélice fechada e cair na água. O que torna o Wedge diferente não é apenas a queda, mas o início da armadilha. Isso mexe com a sua mente. O chão é transparente, você consegue ver a base da torre. E tudo o que se interpõe entre você e a gravidade é um painel fino que se abre com um estrondo. A parte de queda livre é tão íngreme que você acelera quase instantaneamente. Então, no meio do percurso, o toboágua se inclina para o lado, em uma curva em espiral que parece ter surgido do nada. O nome Wedge se tornou parte do seu apelo. É engraçado e um tanto quanto um aviso. O design do toboágua cria uma onda de água que às vezes, sobe nos lugares errados. Mas a experiência do passeio é emocionante demais para resistir. É rápido e intenso e não deixa tempo para hesitação. Mesmo com todos os toboáguas mais novos abrindo em parques por toda a Austrália, o Wedge continua sendo um dos mais comentados. É o tipo de passeio que as pessoas desafiam umas às outras a experimentar e depois riem. O Sky Coaster não parece um brinquedo, parece uma acrobacia. Você é equipado com um cinto de segurança de corpo inteiro, içado centenas de metros no ar por um guincho enorme, e recebe uma única tarefa: puxar a corda de segurança. Ao fazê-lo, você é imediatamente lançado em queda livre, que se transforma em um arco de alta velocidade, balançando-o a até 97 km por hora como um pêndulo humano, sem assentos, sem trilhos, sem paredes, só você, o céu e o chão correndo em sua direção. Este não é um brinquedo de diversão típico. Não há subida lenta com antecipação suave, apenas um momento de silêncio antes que o chão desabe do seu mundo. É algo entre paraquedismo e bungee jumping. Só que você está preso a um sistema de cabos gigante em vez de um paraquedas. Os passageiros costumam gritar antes mesmo da queda começar. A primeira queda é pura adrenalina. E a sensação de voar pelo chão em alta velocidade com nada além de um cabo segurando. Você faz cada segundo valer a pena. Montanhas russas aéreas existem em vários parques ao redor do mundo, cada um com sua própria altura de torre, mas todos operam com o mesmo conceito. E mesmo sendo cuidadosamente projetadas e operadas profissionalmente, a experiência empurra as pessoas para longe de sua zona de conforto. O balanço pode levá-lo a apenas 1 metro acima do solo na descida, e a visão de assistir a tudo de uma posição de bruços aumenta a emoção. Não é para todos, e é exatamente por isso que faz as pessoas voltarem. Nada grita o que eles estavam pensando, como o Cannonball Loop no Action Park. Construído no final da década de 1980, este toboágua totalmente fechado apresentava um loop vertical, o tipo que se espera de uma montanha-russa, não um tobogã de corpo. Os visitantes deslizavam por um longo tubo fechado em alta velocidade e tentavam completar um loop completo antes de cair em uma piscina no fundo. Parecia um desenho animado trazido à vida, e de certa forma, era exatamente isso. Não havia botes, equipamentos de proteção e quase não havia freios. Os participantes entravam com os pés primeiro, na esperança de ganhar impulso suficiente para passar pelo circuito sem ficarem presos. Mas isso nem sempre acontecia. As forças envolvidas eram imprevisíveis. Às vezes, as pessoas saíam com arranhões e hematomas. Às vezes, não conseguiam passar pelo circuito e precisavam ser resgatadas por escotilhas de emergência. O design era tão experimental que o brinquedo foi fechado, ajustado e reaberto várias vezes. Apesar do caos, o Cannonball Loop se tornou um ícone. Fotos dele se espalharam por revistas e notícias. Não era apenas um brinquedo, era um desafio. Pouquíssimas pessoas podem dizer que fizeram um loop completo de 360 graus dentro de um toboágua. Não durou muito, mas seu legado no Action Park continua vivo. O toboágua se tornou um símbolo de brinquedos radicais e sem regras de uma época em que testar os limites vinha antes da sinalização de segurança. A Mindbender não era apenas a maior montanha-russa indoor do mundo, era também uma das mais intensas. Localizada dentro do Galaxyland, no West Edmonton Mall, ela tinha loops imponentes, quedas vertiginosas e uma reputação que ecoava entre as comunidades de aventureiros, com um total de 3 loops verticais e velocidades que ultrapassavam 97 km por hora. A Mindbender reunia uma experiência de montanha-russa de aço em tamanho real em um ambiente indoor. Os trens serpenteavam fortemente nas curvas, mergulhavam em quedas e então subiam em espiral em loops suaves, tudo com efeitos de eco estrondosos, vindos do teto de vidro do shopping. O que o destacava era o quão compacto e implacável era o layout. Não havia longas pausas ou ladeiras prolongadas. Ele se lançava direto no caos. Os passageiros eram jogados de uma força para outra em segundos. Parecia que o brinquedo nunca recuperava o fôlego. E era exatamente isso que o tornava tão emocionante. Mindbender era conhecido por sua intensidade, e por muito tempo foi a joia da coroa do parque.
Eventualmente, após décadas de operação, o brinquedo foi desativado. Ele simplesmente havia chegado ao fim de sua corrida. A pista agora está silenciosa. Mas para muitos que andaram nele, Mindbender não era apenas mais uma montanha-russa, era uma experiência. Ele espremia uma montanha-russa ao ar livre completa em um shopping e, de alguma forma, a tornava ainda mais poderosa. Era a prova de que a emoção nem sempre vem da altura. Às vezes vem do design que nunca dá trégua. Este brinquedo não existe no mundo real, mas isso não o impediu de se tornar um dos conceitos de montanha-russa mais comentados já criados. Projetada pelo artista lituano Julijonas Urbonas, a Eutanasia Coaster foi concebida como uma obra de arte e um projeto teórico de engenharia, uma montanha-russa construída para gentilmente acabar com a vida de uma pessoa por meio de forças gravitacionais extremas. Não foi projetada para parques, foi projetada para fazer uma pergunta. A morte poderia ser entregue através da emoção? O design da montanha-russa é assustador e fascinante. Começa com um enorme elevador vertical de 488 metros, mais alto do que qualquer montanha-russa já construída. Do topo, o trem descia a uma velocidade estonteante, em uma série de 7 loops perfeitamente calculados. As forças G de cada loop aumentavam constantemente, impedindo que o sangue chegasse ao cérebro, levando o passageiro gradualmente a um estado de sonho, e em seguida, à inconsciência. Cada loop foi projetado especificamente para sustentar essas forças, por tempo suficiente para completar o processo. É claro que nenhuma versão deste brinquedo jamais foi construída e provavelmente nunca será, mas o conceito fascina a internet há anos. Diagramas dos trilhos são compartilhados constantemente, e eles se tornaram um símbolo de quão longe o design de montanhas russas poderia ir se não fosse limitado pela segurança ou propósito. É ao mesmo tempo arrepiante e estranhamente bonito. Um brinquedo que nunca foi feito para emocionar, mas para fazer você pensar. No início do século XX, as montanhas russas de madeira eram construídas com um objetivo: velocidade. E poucas atrações representavam isso, melhor do que a Derby Racer, em Massachusetts. Ao contrário dos designs de aço liso de hoje, a Derby Racer era crua. A pista era estreita, os carros eram rígidos e o brinquedo não dava socos. Os passageiros eram arremessados com o mínimo de contenção, especialmente durante as curvas. O elemento de corrida fazia as pessoas se entregarem ainda mais à emoção, torcendo e gritando ao longo da pista, enquanto tentavam vencer o outro trem. Não era apenas um brinquedo, era um desafio. Com o tempo, o brinquedo se tornou conhecido não apenas por sua velocidade, mas por quão difícil ele podia ser. A experiência era física, como ser jogado em um barril de madeira sobre rodas. Eventualmente, a montanha-russa foi desmontada, após décadas de desgaste e preocupações com a segurança. Mas sua lenda ainda vive. Hoje, o nome Derby Racer é frequentemente mencionado em discussões sobre brinquedos vintage emocionantes que apostavam tudo na velocidade, mesmo que isso custasse o conforto. É isso aí. Em qual desses brinquedos você gostaria de andar? Conte pra mim nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.